Durante sessão da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Marcos Rogério reagiu aos requerimentos apresentados pelo relator Renan Calheiros, que pediu a quebra de sigilos de diversos veículos de imprensa. Após a intensa repercussão negativa, Calheiros retirou um requerimento, mas o senador Marcos Rogério lembrou a importância de proteger direitos fundamentais. Marcos Rogério disse: "Antes de ser deputado federal, vereador, senador, sou jornalista. Para minha surpresa extremamente desagradável, vi requerimento anunciado e pautado para a CPI de hoje, agora se anunciou sua retirada, onde se pretendia a quebra de sigilo de um dos grupos mais tradicionais da rádio brasileira, o Grupo Jovem Pan. Para se investigar, o jornalista se vale do sigilo da fonte. O próprio requerimento é uma agressão direta à democracia, à liberdade de imprensa. Mesmo retirando no dia de hoje, o dano já está praticado. Já vi muitos parlamentares criticando o presidente Jair Bolsonaro por falas contra jornalistas." O senador Marcos Rogério apontou que os requerimentos são uma ofensa não apenas a ele como jornalista, mas como membro do Senado. O senador mostrou que o fundamento do requerimento era apenas uma cópia repetida diversas vezes e que, mesmo sem fundamento, o requerimento foi apresentado. Marcos Rogério alertou: "Estamos transformando a CPI da pandemia em CPI da fake news." O senador lembrou que o relator Renan Calheiros, no âmbito da CPI, veiculou aqui uma das maiores fake news dessa pandemia, a dose de vacina a $150, e nunca se retratou. Marcos Rogério disse: "Se há acusação de fake news, o mecanismo é outro. Você contrapõe com a verdade e não com quebra de sigilo, atingindo garantias constitucionais que são fundamento da democracia." O senador resumiu avisando que os requerimentos de Renan Calheiros são uma agressão monumental a um dos pilares da democracia. Senadores da oposição ao presidente Bolsonaro iniciaram de pronto um bate-boca. Assista. Senhor presidente, cumprimentando a todos, de modo especial os que nos acompanham no reinício dos trabalhos dessa CPI, eu queria, senhor presidente, uma vez mais, reiterar um apelo ao bom senso com relação a essa escalada de requerimentos, de quebras de sigilos indiscriminadamente e sem os fundamentos legais próprios, em desobediência à Constituição Federal e à lei. Requerimentos que são apresentados e votados sem que haja sequer a oitiva de pessoas ligadas a essa empresa. Primeiro quebra, bisbilhota, expõe, e aí depois ouve. Nós estamos invertendo a lógica da investigação, senhor presidente. Aqui muito se debateu e muito se criticou operações, forças-tarefas que utilizaram de tal método. Incrível que aqueles que mais condenaram a prática são os que patrocinam aqui exatamente essa prática. Eu reitero a Vossa Excelência que primeiro ouçamos os depoimentos e, havendo necessidade, que se determine a quebra de sigilo. Mas não façamos essa inversão. Ela atenta contra garantias constitucionais, legais, de pessoas e de empresas. Então eu quero reiterar aqui, na linha do que já fez o senador Isalci, para que não façamos essa inversão. O próprio Ministério Público, que é o titular da ação penal, não age nessa esteira, não age nessa direção. Então, reitero apelos a Vossa Excelência nesse sentido. Posteriormente, senhor presidente, farei um apelo, quando da deliberação dos requerimentos, com relação aos itens que nós queremos votar de maneira individualizada e não de maneira em bloco. Mas eu queria fazer um último registro, senhor presidente, para lamentar algo que eu reputo da maior gravidade. Eu, antes de estar nesse Senado Federal, como senador da República, antes de ser deputado federal,
por 2 mandatos. Antes de ser vereador na minha cidade de Ji-Paraná, Rondônia, por 2 anos, eu fui jornalista. Trabalhei no rádio por 12 anos, na televisão e no jornal impresso. E quando alguém pergunta a minha profissão, e já fizeram várias vezes isso, eu sempre digo que sou jornalista, porque quem já foi jornalista nunca deixa de ser jornalista. Essa é minha história, esta é minha profissão. E para minha surpresa absolutamente desagradável, eu vi requerimento apresentado e pautado nesta CPI para o dia de hoje, agora há pouco anunciada a sua retirada, onde se pretendia a quebra de sigilo de toda a sorte de um dos veículos mais tradicionais da comunicação brasileira, o Grupo Jovem Pan. Senhor presidente, ao longo da minha carreira como jornalista, um dos elementos que mais garantia a efetividade da função do jornalista era que, para se chegar numa matéria jornalística investigativa, muitas das vezes, o bom jornalista se vale de um elemento fundamental nessa relação de confiança entre o profissional e o seu entrevistado: o sigilo da fonte. É uma garantia constitucional, é uma garantia legal. E quando nós, no âmbito de uma CPI, Casa Alta do Congresso Nacional, vemos um requerimento dessa natureza, já é uma agressão por si só a apresentação desse requerimento à liberdade de imprensa. Mais do que isso, quando vemos a sua pauta, é uma ofensa direta a essa garantia constitucional. Porque esse é um dos pilares da liberdade de imprensa. E aí, senhor presidente, respeitosamente, o fato de retirar no dia de hoje, alguém me disse: ah, mas retirou. O dano já está praticado. Aqueles que defendem, e muitas das vezes aqui eu vi parlamentares acusando o presidente da República por falas que fez, por gestos que teve com relação a profissionais da comunicação. Eu nunca fiz a defesa do presidente naquelas falas que foram ofensivas a jornalista. Nunca ninguém me viu fazer defesa do presidente nesse aspecto. E olha que sou um dos ferrenhos defensores do governo nessa CPI, mas defendo aquilo que acredito. Não defendo aquilo que reputo ser um equívoco ou aquilo que reputo ser uma conduta absolutamente ilegal. Então, quando vi esse requerimento, eu confesso que foi uma ofensa, não apenas a mim como jornalista, na história que tive, como pessoa, mas como membro do Senado Federal. E quando vi o fundamento do requerimento, aí foi uma ofensa capital, porque o fundamento, com todo respeito ao senador que apresentou, sua assessoria fez um Ctrl+C, Ctrl+V, porque não é fundamento para aquele requerimento, mas apresentou o requerimento. Senador Marco Rogério. Eu concluo, senhor presidente, para reiterar, e ali o elemento era, a questão diz que a fake news, nós estamos transformando a CPI da pandemia em CPI da fake news. Outra coisa, o relator, o senador Renan, que apresentou esse requerimento, de forma lamentável, e ao fundamento das fake news, ele próprio aqui no âmbito da CPI, tempos atrás, veiculou aqui uma das maiores fake news dessa pandemia: a dose de vacina a $150. E eu o corrigi de plano aqui. Nunca vi retratação. Então, respeitosamente, se há acusação com relação a fake news, sobretudo em veículos profissionais, o mecanismo é outro. Você contrapõe uma informação que é tida como fake news com a verdade, e não com quebra de sigilo, ofendendo garantias constitucionais
que são fundamentos da República. Senador Marco Rogério. Quero fazer esse registro, senhor presidente. Me perdoe, senhor presidente. Essa é uma agressão monumental a um dos pilares da democracia neste país que nós não podemos aceitar sequer ser cogitada no âmbito desse parlamento, sobretudo na Casa Alta do Congresso Nacional. Senhor presidente, só para confirmar, minutinho, senadora. O requerimento não está mais na ordem do dia. Nem está pautado mais, Nem já está foi pautado, retirado. não estou conseguindo entender tanta argumentação. Esse é um fato que não... Talvez se Vossa Excelência conhecesse o que é o jornalismo no Brasil, o que representa, saberia o tamanho da ofensa. Que perguntar isso para a senadora. Não, Vossa Excelência está falando comigo. Perguntar isso para a Não, Vossa Excelência está falando comigo. Eu quero dizer a vocês que eu sou jornalista. senhor presidente. Eu sou jornalista e, ao contrário dos vários que disseminam fake news, senador, com muita honra... Não, senador, por favor. Não, por favor, não, senador. Eu preciso fazer minha defesa aqui. O senador está questionando que eu não entendo jornalismo. Eu quero dizer a Vossa Excelência que, com muita honra, eu fui formada em jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão, Universidade Pública. Senador Humberto também. Aliás, sempre estudei em escola pública. Trabalhei e atuei no jornalismo por 10 anos, antes de entrar na vida pública. E eu mais do que ninguém entendo disso. Então deveríamos todos nos unir para repudiar. Eu quero dizer apenas... E não para passar panos quentes. Tanto que o senador Renan Calheiros retirou o pedido. Isso não afasta a ofensa. Aliás, no entendimento de conversa nossa, Vossa Excelência está simplesmente querendo criar um fato e polemizar uma situação. O fato foi criado no dia que foi apresentado o requerimento e pautado nessa CPI. Foi retirado e é um ato de grandeza do relator desta CPI que recebe... Imagine se o presidente Bolsonaro tivesse feito isso. Eu queria ver. Imagine se o presidente Bolsonaro tivesse feito isso. Senador Marco Rogério, só um minutinho, senador João Paulo. O requerimento foi retirado e o próprio senador Renan Calheiros ficou muito aborrecido quando viu esse requerimento ser pautado, tá certo? E nós retiramos esse requerimento, o senador Renan Calheiros já se posicionou. Agora, Vossa Excelência, quando fala para a direção desta mesa, eu sou solidário a todos os jornalistas, inclusive com aquelas que o presidente chama de quadrúpede, que Vossa Excelência nunca levantou a voz para defender. Agora, Vossa Excelência vem aqui dar uma de paladino de defensor da imprensa, tem que fazer isso quando elas são atacadas pelo presidente que Vossa Excelência defende aqui, senador Marco Rogério. Já defendi por diversas vezes. Vossa Excelência nós sim defendemos uma imprensa livre, democrática. Vossa Excelência quer ouvir. Vossa Excelência nunca ouviu eu aqui pegar e falar mal de alguém. Eu posso, acabei de falar antes de Vossa Excelência chegar, posso discordar da linha editorial, mas os princípios democráticos que eu defendo, eles serão para todos. Não paute, presidente, quando tiver esse tipo de arbitrariedade. Só isso. É isso. Senhor presidente, nem pautado foi. Senhor presidente, Estava pautado sim. Nem pautado, foi retirado da pauta. Estava pautado. Vossa Excelência ganhou uns pontinhos, agora perde muito, sabe quando? Quando não defendeu uma jornalista chamada de quadrúpede, quando vê ofensas às meios de comunicação feitas pelo seu liderado. Aqui muita gente já acusou jornalista, presidente. Não vamos entrar nesse mérito, não. Que eu nunca fiz isso. Não, você não está dizendo que foi Vossa Excelência. Vossa Excelência não defendeu. Aqui tem alguém que já fez. Não faço. E nunca defendi o presidente disso e repudiei. Não é para defender, não, é para criticar, senador Marco Rogério. Não é para defendê-lo, não, é para criticá-lo, como a gente faz. Já o fiz. Vossa Excelência que é seletivo. Já está, senador Eduardo Braga, por favor. Senhor presidente,